2 Samuel capítulo 23. Quero continuar através da palavra aqui, falando algo que eu já comecei. Daria o nome, um tema, um título a essa mensagem de protegendo a sua herança. Amém? 2 Samuel capítulo 23 diz assim, pega no seu espírito, não vou demorar, diz a palavra assim. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. Meu Deus, irmãos, dá uma olhada só na abertura desse capítulo. O livro de Samuel escreve e diz assim: estas são as últimas palavras de Davi. As últimas palavras de um homem, irmãos, que você conhece a sua história, de um ícone da antiga aliança. As últimas palavras de um homem segundo o coração de Deus. As últimas palavras de um homem que pecou mais do que muitos de nós, mas que pelo seu coração em arrependimento, em devoção, ele reconquistou o seu lugar no Senhor, reconquistou o seu perdão, reconquistou o seu respeito, reconquistou a honra e reconquistou o seu lugar, não só diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve na minha língua. Olha o que Davi está dizendo. Existia o Espírito Santo, irmãos, na antiga aliança? Sim ou não? Existia. Habitava no homem. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, meu Pai. Irmãos, eu não sei o que você pensa da vida. Eu não sei como você vê sua casa, seu casamento, seus filhos, sua saúde. Eu não sei como é que você vê sua cidade, sua igreja, seu ministério, seus negócios. Mas Davi, depois que tudo que ele aprontou, ele diz assim no final, a minha dinastia está de bem com Deus. Irmãos, pensa como alguns homens como nós olharíamos a Davi, olharíamos a Paulo e dizia, esses caras não têm lógica. Como sem dúvida nós acharíamos no coração de Paulo, na forma, nas palavras, na movimentação de Paulo, de Davi, uma certa, arrogância. Uma certa presunção de falar, de liberar algumas coisas. Mas deixa eu falar alguma coisa para você, irmãos. Quem sabe o que plantou, irmãos, espera o que vai colher. Eu tenho dito isso há muito tempo. Quem sabe o que plantou, espera o que vai colher. Por isso tem gente tão tímido, tão acuado, tão pequeno. Sabe, irmãos, escondido numa carapaça de humildade. Mas na verdade, irmãos, não é ser humilde, é ser omisso. Deixa eu explicar uma coisa para você. Eu estou escrevendo sobre isso. Outra coisa, irmãos, que vem por aí. Irmão, se eu não escrever um livro o ano que vem, eu não sei o que Deus faz comigo. Sabe, eu tenho escrito tantas coisas e o Senhor tem me falado nesses dias a diferença do passivo e do pacífico. Porque a gente fala tanto em guerra, vamos para cima, vamos para frente, vamos avançar, vamos ir como igreja.
em direção à nossa herança, à nossa conquista, vamos atropelar, irmão, o inimigo. A Bíblia nos chama isso. E às vezes, um dia um irmão me perguntou, isso já faz tempo, eu lembrei, pastor, mas a Bíblia não fala assim que os pacificadores serão chamados filhos de Deus? Irmãos, pacificador será chamado filho de Deus. Você precisa ser um pacificador, irmãos. Pacificador. Presta atenção, olha para mim. Para de olhar para os meninos andando. Eu dou uma ordem aqui nessa noite, irmãos. Em nome de Jesus, para todo espírito de tribulação, de andação, de criança chorando, de coisa se movimentando, pare agora em nome de Jesus. Existe algo de Deus sendo liberado aqui, uma movimentação querendo roubar, irmãos. Se conecta com aquilo que Deus está fazendo, em nome de Jesus. Amém? Olha aqui para mim, escuta o que eu vou falar para você. Pacificador é aquele que luta pela paz. Passivo é aquele que não luta por coisa nenhuma. E essa é a diferença. O pacificador é aquele que ama a paz. E é aquele que guerreia, que luta pela justiça, que luta pela paz. Está entendendo? E o passivo é aquele que olha, que vê, que analisa, que critica, e que sabe, irmãos, passividade não é de Deus, não é do Senhor. Sabe, esse é o tempo que Deus tem nos levado a esses lugares. Quando você olha para um Davi falar, você olha para um Paulo falar. Sabe por que alguns homens tinham intrepidez naquilo que falava, irmãos? Porque foram homens que conheceram o Senhor de perto. Foram homens que se submeteram à sua palavra de perto. Foram homens, irmãos, que deram o que podia e o que não podia. Foram homens que renunciaram toda a sua vida, todas as suas forças, todos os seus pensamentos, todo o seu coração. Foram homens que plantaram uma semente que conferia a eles autoridade. Dizia isso lá no conselho de pastores, agora em Itu, onde eu preguei. Aquilo, irmãos, que você prega, você pode ter a melhor palavra do mundo. A autoridade, o poder da sua mensagem não está naquilo que você sabe, está naquilo que você pratica. Por isso que não adianta você virar um papagaio de pirata, irmão. Aí pega o Luiz Hermínio, aí pega o Subirá, aí pega o fulano, aí pega o ciclano, ouve o DVD, ouve não sei o que, ouve aquilo e pega e replica tudo isso. Por que alguns homens falam alguma coisa e surte sentido, e outros falam a mesma coisa e não acontece nada? Porque, irmãos, não é por aquilo que se fala, é por aquilo que está sendo gerado dentro de você. Por isso que você precisa pregar aquilo que está sendo gerado dentro de você. Por isso que em alguns momentos você não tem que assistir a ninguém, não tem que ver nada, ouvir nada, você tem que ir para o quarto, trancar a porta e falar: Deus, gera em mim. Porque eu preciso pregar aquilo que o Senhor está gerando em mim. Para que eu tenha autoridade de falar aquilo que eu estou vivendo. Aquilo que eu estou entregando, aquilo que eu estou tendo em relacionamento contigo. Isso confere autoridade a um homem. Confere autoridade a você. Quando você começar a falar, irmãos, aquilo que Deus tem te pedido, aquilo que Deus tem, sabe? Falado no secreto, e você tem respondido, irmãos, suas palavras se tornarão sentenças. Por isso que a gente vê Paulo num lugar, vê Davi em outro lugar, e parece que fala, esses caras, irmãos, quem semeou está esperando a colheita. Uma coisa é isso aqui, sabe, ser um grão de feijão, e eu falar: Deus deu a essa semente, a esse grão de feijão, o poder de se multiplicar, o poder de frutificar. Deus deu a essa semente. Eu sei disso. Você sabe disso? Que Deus deu a um grão de feijão o poder de, indo para a terra, se multiplicar? Sabe? Eu sei. Você sabe. Eu sei que Deus, essa semente indo para a terra, além do potencial dela, se Deus botar a mão e Ele quer botar e abençoar, ela produz ainda mais. Eu sei. Mas o que adianta saber? Se eu tenho a semente aqui e não lá.
Alguns homens sabem que Deus pode fazer. Alguns homens sabem que há potencial na semente. E alguns homens, Natan, abriram uma cova, botaram a semente lá e fecharam. E agora eles têm certeza que a sua colheita vai chegar. E isso não diz respeito, irmão, só a finanças. Diz respeito a qualquer coisa nessa vida. Quem está plantando amor vai colher amor. Quem está plantando paciência vai colher paciência. Quem está servindo os outros vai ser servido. Quem abençoa será abençoado. Está esperando a sua semente produzir. Mas por que uns estão dando pulo de alegrias e estão, sabe, no espírito de fé, de convicção tão grande? Porque, irmãos, tem sementes plantadas, esperando a qualquer tempo a semente germinar. Mas quem, irmãos, não plantou nada? Quem não entregou a Deus o que Deus pediu? Larga dessa prática, não largou. Larga desse lugar, não largou. Larga dessa pessoa, não largou. Não estou falando de marido não, viu, irmãos? Deus não pede isso, nunca. Que uma mulher ou um homem largue sua esposa, seu esposo. Isso é mentira do diabo, quem falou isso para você? Mas sabe, deixa essa pessoa, afasta essa pessoa. Não afastou, afasta desse lugar. Não afastou, faça isso. Não fez, vai ali, não vou. Eu sei tudo que Deus está me falando, mas e daí você não tem semente? E quando alguém chega perto de você, um convicto, cara, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus vai abençoar meu filho, Deus vai abençoar minha casa, Deus vai abençoar minha empresa, cara, eu estou crendo, Deus, eu vou viver. Aí você fala, não gosta desse irmão, metido. Irmãos, esse é o tempo que quem está plantando vai colher. Que quem está entregando aquilo que Deus está pedindo, irmãos, vai viver um tempo novo. Não importa o que você fez. Não importa de onde você veio. Não importa quais são as condições da sua vida até aqui, irmãos. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como escarlate, diz Isaías, eles se tornarão brancos como neve. Você se tornará branco como neve. Basta uma decisão, basta dizer, Deus, eu quero. Basta dizer, Deus, me muda, me transforma, me liberta. Basta mudar de vida. Eu olho para isso aqui e vejo o Davi falando nesse texto. O Deus de Israel falou, rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem governa com o temor de Deus. Olha, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia, a minha descendência está de bem com Deus. Olha no lugar que esse cara conseguiu entrar, ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Coração de Davi, irmãos. E diz assim, verso 6. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados aonde estiverem. Aí o verso 8. É o que eu quero dizer para você. Vai começar a falar de uma equipe. O verso 8 vai começar a falar de alguns homens. Homens nos quais, irmãos, nós precisamos tomar como exemplo. O grande rei Davi, o grande homem chamado Davi, ele tinha duas equipes principais. Uma equipe, os cabeças, uma equipe. A tropa principal de elite tinha 3 homens, 3. Davi tinha 2 exércitos particulares, 2 exércitos particulares. Um deles tinha 3 homens. E o outro deles tinha 30 homens. 2 exércitos particulares, então ele tinha 33 valentes. Se você for ver em algumas bíblias e for estudar, vai falar em 37 valentes. Por quê?
Porque tem os 30, tem mais os 3, e tem alguns homens que são citados ali que já não eram mais vivos, como Urias, por exemplo, que você conhece bem a história. Então eles estão contados nos 37. Mas a força ativa, a tropa de elite do rei, eram 33 valentes de Davi, que ganharam o mundo no seu tempo. 3 homens e 30 homens. E diz a palavra do Senhor assim, quero mostrar para você, verso 8. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Estes são os nomes, aqui vem os 3, dos principais guerreiros de Davi. Josebe-Basebete, eita Deus. Um Taqumonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, aí o que ele fez? Numa ocasião, com uma lança, ele e uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Vamos, irmão, para frente. Esse do nome bonito aqui, Josebe-Basebete. Ele desses 3 era o que se levantava como chefe deles. Numa ocasião, com uma lança, ele e uma lança enfrentou 800 homens numa batalha só e os venceu. Verso 9. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram. Diga comigo, os israelitas recuaram. Acabamos de ler aqui Hebreus, irmãos. Não somos daqueles que retrocedem. Não somos daqueles que retrocedem. Se alguém retroceder, a minha alma nele não tem prazer. Lembra disso? Lá o texto da nova aliança de Paulo. E está dizendo aqui que a igreja aqui, o exército de Deus desse tempo, retrocedeu. Os israelitas recuaram. Verso 10. Mas ele quem? Eleazar. Mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão adormecer e ficar grudada na espada. Você está entendendo isso, irmão? Querido, de verdade, em nome de Jesus, céu aberto aqui, Jesus vendo a gente. Irmão, se isso não toca você, se isso, sabe, não revira o seu estômago, se isso, irmão, sabe, faz você cochilar numa mensagem dessa, irmão, você está no lugar errado mesmo. Irmão, quando eu vejo uma coisa dessa, eu vejo, irmãos, hombridade, eu vejo honra, eu vejo aliança com Deus, eu vejo uma amizade entre homens, sabe, de um exército indo embora e largando Davi sozinho. E Eleazar fala, eu vou ficar aqui, ainda que eu morra hoje, morrerei pelo Senhor. Morrerei por Deus, morrerei pelo reino Israel e morrerei pelo meu rei Davi. Eu vou ficar aqui. Irmãos, eu fui estudar esse evento e eu esqueci o nome do historiador que acrescenta alguma coisa, não é Joséfo. Cara, fala que esse cara, ele caiu duro depois da batalha, não é morto não, irmãos, assim, acabado. E não conseguiam tirar a espada da mão dele. Esse homem dormiu com a espada grudada na mão. Quando tiraram a espada da sua mão no outro dia, que os nervos, os ossos, os músculos conseguiram abrir, havia, irmãos, um coágulo de sangue. A espada se tornou uma com os seus ossos. Irmãos, esse homem agarrou tão forte nessa espada.
e não quer dizer algo natural. Ele se agarrou tão forte na sua fé, tão forte na palavra que Deus tinha, tão forte no propósito, tão forte, que sabe, toda a musculatura dos seus braços, os tendões dos seus dedos, firmaram ali, sua mão deu uma cãibra, adormeceu grudada na espada, e mais o atrito da espada na mão, abriu uma ferida, um coágulo, sangue, e os nervos, que a sua espada ficou cravada na mão. E só foi ser tirada depois de mais de 24 horas da guerra. Você está entendendo o que é isso? Por quê, irmãos? Porque, escuta, olha para mim, existia um exército, existia um povo lutando, mas diz aqui que o povo retrocedeu. Mas ele olhou e falou: eu vou lutar, nem que seja sozinho, mas eu não sou dos que retrocedem. Irmão, você que está aqui, sabe, tem umas irmãs que é de fogo também, né? Glória a Deus por isso. Mas você, principalmente que é homem, irmão, que não é mexido por isso, irmão, vigia. Tem alguma coisa errada com você. Irmão, homem tem que ter hombridade, tem que ter, sabe, o coração pulsante. Sabe, irmão, tem que ser coração valente. Vai lá ler, vê o filme 1, 2, 10 vezes. Tem que lutar por uma causa. Irmãos, já é dito por aí que se o homem não tem uma causa para viver, se o homem não tem uma causa pela qual morrer, ele não é digno nem de viver. Vamos lá, vamos ver aqui, esses são os 3. E diz assim: mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel. Naquele dia, o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. O exército ainda voltou, porque o Eleazar, irmãos, estava só. Aqui não fala nem que Davi estava com ele, mas ele lutou por Deus, lutou por Israel e lutou pelo seu rei, sozinho. Aí você fala: isso não existe. Como é que um homem humanamente pode vencer um exército sozinho? Irmãos, é coisa de Deus, irmão. É sobrenatural, irmão. Sansão também venceu 3.000 homens. Jonas também foi engolido pela baleia. Moisés passou no mar que se abriu, irmão, é coisa de Deus. Procure, irmãos, obedecer a Deus. Procure, irmãos, se posicionar e não retroceder. E espere para ver o que Deus pode fazer na sua vida. Não é batalha de homem, não, é batalha de Deus. Depois os homens voltaram, o exército dos amarelos voltaram para ver o que tinha acontecido, e está lá um homem, irmão. Eu penso, irmão, sabe, literalmente sujo de sangue, com uma espada cravada na mão, a ponto de olhar para eles e dizer: eu e o Senhor, nós vencemos. E pá! E o povo veio, irmãos, para, sabe, saquear os despojos, para pegar aquilo do que esse homem tinha, esse era. Aí você está perguntando, irmão, por que Davi, com 33 homens, irmãos, conquistou todos os reinos da sua época, na sua região? Por quê? Porque eram esses homens. Isso fala de equipe. Isso fala de gente, irmãos, que sabe o que está fazendo. Isso fala de gente, irmãos, que tomou para si a missão. Aí diz assim, olha esse aqui, e nesse terceiro eu quero chamar a sua atenção, verso 12, verso 11, depois dele, do Eleazar, Samar, filho de Agé, o Ararita. Esses eram habitantes dos montes. Os filisteus reuniram em Leí, onde havia uma plantação de lentilhas. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Está vendo que sempre foi assim? Está vendo, irmão, que sempre quem segurou
né, no rabo do tigre. Está vendo que sempre, irmão, quem pegou na barba do leão, que grudou na cabeça do urso, foram poucos. Diz aqui que existia uma plantação, era uma colheita do povo de Deus, de Israel, uma plantação de lentilhas. E chegou os filisteus, o exército dos filisteus, e diz que o exército de Israel fugiu. O exército de Israel fugiu dos filisteus, verso 12. Mas Samar tomou posição no meio da plantação. Ah, meu Deus. Mas Samar tomou posição no meio da plantação e defendeu-a e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu naquele dia uma grande vitória. Esse é Samar, protegendo um campo de lentilhas. Falou, aqui ninguém toca nas lentilhas. O exército de Israel pegou descendo. Exército dos filisteus. E como eu gosto de dizer, irmãos, se o Senhor me livrar, livrou. Se Ele não livrar, morrerei agora por aquilo que até aqui vivi. Vamos lá, Senhor, agora sim eu vou poder saber quem é o Senhor. Irmão, eu vejo um homem desse dizendo, agora sim, eu não vou correr. Se o Senhor quiser que eu morra aqui, meu sangue descerá nessa terra. Mas se o Senhor quiser me mostrar, e mostrar para esses homens, quem é o grande eu sou, o Deus dos exércitos, aquele que abre o mar, aquele que fechou boca de leões, aquele que apagou a força do fogo, aquele que triunfou exércitos. Estou aqui, Deus, me usa mais uma vez e mostra para o mundo quem Tu és, através de mim. Irmão, eu tenho certeza que Deus levantou do trono, ergueu os braços assim e disse, encontrei mais um valente. Vamos lá, filho! Irmãos, e pau nos filisteus. De modo que sozinho, esse homem defendeu o campo de lentilhas e falou, ninguém, enquanto eu viver, toca nessa plantação. Vocês podem saquear a plantação dos nossos filhos, das nossas filhas. Vocês podem saquear a plantação da nossa família, do nosso povo, a plantação que é do Senhor. Daqui saem os dízimos dos levitas, daqui saem os dízimos para o templo, daqui saem os cereais da casa do Senhor. Vocês podem tocar naquilo só se passarem por cima do meu cadáver. Mas enquanto eu estiver vivo, ninguém toca aqui. E ele lutou sozinho. E diz que naquele dia, Jeová Nissi, Jeová Sabaote, Jeová El Shaddai, levantou e operou um grande livramento. Uma grande vitória. Sabe qual é o nosso problema, irmão? Nós não acreditamos mais nisso. Sabe por quê? Voltamos para o início da palavra. Pastor, por que o Senhor fica enrolando assim a palavra e não vai logo na mensagem? Aí, olha, a mensagem está interessante, mas o Senhor ficou falando de semente antes. É para chegar aqui, irmão. Sabe por que nós não acreditamos mais nisso? Porque somos homens sem sementes. Homem sem semente não crê em milagre. Homem sem semente não crê em cura, não crê em libertação, não crê no mistério sobrenatural, irmão. De fogo, de poder, de livramento, de cura, de provisão, não crê. Não crê. O homem, irmãos, para viver nesse lugar, ele precisa estar, sabe, semeando. Cara, eu estou aqui com Deus na minha família, eu estou aqui com Deus com a minha esposa, eu estou aqui com Deus com meus filhos. Cara, eu estou aqui com Deus nas ofertas, nos dízimos, eu estou orando, estou jejuando, eu estou buscando ao Senhor. E aí nós entramos, sabe, na mesma linha fina da palavra da semana passada. Isso, querido, não é para você ser salvo. Isso é para você ser usado pelo Senhor como nunca ninguém foi. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vai ver que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Então nós também olhamos e achamos que todos nós somos usados por Deus da mesma maneira. Bobagem, irmão. Quem te ensinou isso?
Deus não faz acepção de pessoas para salvar. Se você crê, se você recebe como Senhor e permanece, pelo menos nas boas obras, porque tem que permanecer. A Bíblia fala que a fé, que a salvação é pela graça. E isso é dom de Deus. Então não é mérito, é dom de Deus. Mas que Ele te salvou pela graça, para que você andasse em todas as boas obras. Deus não faz acepção de pessoas para salvar, mas Deus faz acepção de pessoas para usar. E ser usado, irmãos, para o propósito, não custa pouco, custa muito. Não quero anular as lágrimas daqueles que choram. Não queiram anular, irmãos, o preço daqueles que vieram antes de nós pagaram. Não queiram anular, irmãos, os momentos do monte, os momentos em oração, os momentos de jejum, os momentos, irmãos, de entrega, que aqueles que vieram antes de nós, daqueles que ainda hoje existem, pagam um alto preço para ver as coisas acontecer, para ser um braço de Deus estendido, lutando. É aqui que entramos. Não vem com essa questão, irmão, que não é nada, não precisa de nada, tudo é graça. Esse cara falou, eu vou ficar aqui, vou lutar sozinho. E Davi falou, uau, cara, chega aqui, eu gostei de você. O rei falou, você é fantástico. Você vai ser um dos meus 3, a tropa de elite. Depois desse, irmãos, tinham mais 30 que lutavam pelo rei e pelo reino. Equipe. Sabe o que eu quero dizer para você? Lentilhas. Eu falo, irmão, sempre brinco com lentilhas aqui. Alguns gostam de lentilha, mas eu acho que a maioria não gosta. Lentilha é um negocinho ruim da bexiga. Lentilha, sabe? Eu já provei um dia uma sopa de lentilha e falei, meu Deus do céu. Como é que o Esaú lá queria um negócio desse? Ainda trocou a bênção por causa desse prato. Uma coisa certa na Escritura, vai estudar lá que você vai ver. É que lentilhas não eram cereais como o trigo, por exemplo. Eram mais baratos. Era menos representativo. Sabe o que isso quer dizer, irmãos? Que o Samar não lutou por algo que valia em recurso. Lutou por algo que valia em valor. Sabe o que eu quero dizer? Às vezes eu estou te conectando nessa noite, te advertindo para você vir para cima. Vem comigo, irmão. E às vezes você pensa que é para lutar pela igreja, para lutar por Deus. Pensa, não, é isso, é isso. Mas não é só isso. Irmãos, talvez você tenha um campo de lentilhas. Algo que, sabe, aos olhos dos homens não vale nada. Vale só um campo de lentilhas. Mas para você tem valor. Para você tem valor. Talvez alguém olhe para o seu casamento e ninguém dê nada por ele. Mas eu quero dizer que para você tem valor. É a sua herança, é a sua porção, é aquilo que o Senhor te entregou. Talvez alguém olhe, irmão, para o seu carro velho. Olhe lá para o seu, para o seu carro antigo, o seu Fiat 147 ungido. Ungido que é aquele que só vive no óleo, pingando óleo. E não tem valor para ninguém essa lata velha na porta da igreja. Tira esse trem daqui e manda guinchar. É o seu campo de lentilha, para você tem valor. Se é aquele carro que o Senhor te deu, irmãos, e é Ele que cobre os seus filhos, a sua esposa da chuva, do frio no inverno, seja fiel no pouco, e sobre muito o Senhor te colocará. Aprenda a defender as pequenas coisas. Aprenda a celebrar a Deus nas pequenas coisas.
Aprenda a morar numa casa pequena, que tem goteira, tem mofo. Sabe, é isso que eu posso pagar hoje. Dá glória a Deus. E diga: Deus, esse é meu campo de lentilha e eu te agradeço, porque é a minha porção hoje. Um dia talvez o Senhor me dê outra coisa, mas hoje é o que o Senhor me deu. Obrigado, Deus. Irmãos, como corta o meu coração ver pessoas, sabe, reclamando das suas coisas, daquilo que tem. Eu sei cada coisa que Deus me deu, irmãos, o quanto vale. Eu sei cada coisa, das pequenas e das grandes. E eu falo: Deus, pode não ser o melhor, mas é o meu campo de lentilhas, e eu o protegerei com a minha vida. Para de murmurar do seu carro, para de murmurar da sua casa, para de murmurar do seu emprego. Está ruim, não dá, o salário não dá. Glorifica ao Senhor, irmão. Seja competente, seja inteligente, seja servo. Dê o sangue ali, chegue na hora. Chegue antes da hora, saia depois da hora. Conquiste aquelas pessoas. Mostre para o seu patrão quem você é. Talvez, irmãos, em 6 meses você é o gerente daquele lugar, porque você é homem de Deus, filho do Senhor, e foi para lá para ser cabeça. Agora existem caminhos. Se apegue ao seu campo de lentilha. Aquilo que o Senhor te deu, fala: Deus, obrigado. Antes de eu casar com a Karine, irmãos, eu morava numa casa, né? Acho que, cadê o Lino? O Lino conhece a casa lá que eu morava. Acho que a Dalva morou um tempo lá, quando a casa dela estava reformando. E não tinha nada, irmãos, uma casa bem simples. Do lado tinha um terreno vago, às vezes dava uns matos lá. Eu falei: eu vou arrancar esse mato aqui, cresce muito, vou fazer um gramado. A casa não é minha, não tem nada, não tem nem filho. Meu filho era um Raj, o Rottweiler que eu tinha. E lá em casa, irmão, só tinha no quarto um armário e uma cama. E na cozinha uma mesa. Na sala não tinha nada. Alguém chegasse lá, ficava em pé. E eu não tinha, irmãos, no momento, na época eu não tinha dinheiro para comprar, também não tinha interesse de colocar lá. Eu falei: estou aí, casa do Senhor Jesus. Deus está vendo, irmãos. Quantas vezes eu entrei naquele lugar e falei: Pai, como eu te amo. O Senhor me deu uma casa. Como eu sei que eu não estou sozinho aqui nessa casa. Como eu sei, Pai, que Teu Espírito habita aqui. Quantas vezes, irmão, começa a vorar, o cachorro sentar, ficava olhando para mim assim. Irmãos, é até pecado, mas em relação a esse cachorro, eu amava ele também. Sabe, cachorro não é gente, tem que vigiar, irmão. Mas como ele passou ali, sabe, uns tempos tão complicados da minha vida junto comigo, quando ele se foi, irmãos, eu senti algo no meu coração, porque ele era fiel e leal. Mas eu fui, irmãos, eu falei: eu vou pintar isso aqui. Conversei com o proprietário: não abate nada, se quiser faz, se não quiser larga aí. Eu falei: eu vou pintar isso aqui. Eu pintei a casa toda. Aí lá eu fiz uma casinha, fiz um canil lá no fundo, aí tirei o mato que tinha do lado, e botei um gramado, plantei grama, e fui fazendo. Eu falei: sabe por quê? Porque isso aqui é a minha porção hoje. Se eu cuidar bem disso aqui, um dia Deus vai me dar algo melhor. Esse é meu campo de lentilha, eu sou grato a Ti por esse lugar. Irmão, de verdade, eu gostava tanto daquele lugar, que eu até falei para a Karina assim, quando a gente casar: vamos morar aqui, por favor. Ela: nem... Você está doido? Ela me convenceu a sair de lá, mas eu falava: nossa, que, sabe, Deus já fez tanto aqui nesse lugar. Irmãos, não espragueje, não fale mal da sua casa, do lugar que você tem, que o Senhor te deu. Tem gente que está pagando casa própria, pagando prestação aí de casa própria, a casa é a sua, e está amaldiçoando aquilo que Deus deu. O lugar que você mora, o lugar que você trabalha. Deus te deu um emprego, irmão. Tanta gente desempregada, Deus te deu um emprego. Você está espraguejando o trabalho, a empresa, o patrão, o salário que ganha. Esse é seu campo de lentilha. Fala: cara, essa é a minha porção hoje. Eu vou proteger isso aqui com a minha vida. Eu vou proteger isso aqui com a minha vida. Quando eu fui para o batalhão, na época que eu fiquei lá,
eu comecei, né, a trabalhar, fazer algumas coisas, e a gente se prontificava para fazer algumas coisas que não era nem da nossa alçada. E depois, né, eles começaram a chamar a gente para fazer outras coisas, além de servir como dentista. Aí ia lá para o R1, mexer com papel, ia lá para relações públicas, fazer não sei o quê. Porque, irmãos, a gente ia fazer, e fazia com o coração, como se aquela instituição fosse a minha empresa. Eu falei, eu não tenho empresa hoje. Mas quando eu botava o pé no batalhão e via o exército daquele tamanho, eu falei, essa é a minha empresa hoje. E eu vou servir a minha empresa. Olha o tamanho da minha empresa. Olha quantos funcionários verdinhos eu tenho. Você tem que guardar o seu campo de lentilha. Talvez o seu casamento não vá lá bem essas coisas. Talvez seus filhos e irmãos, ninguém acreditem mais nele. As pessoas olham para o seu filho, para sua filha, para a condição, para o seu irmão, para um irmão seu, para uma tia, sei lá, um filho, um parente, diz, isso aí não tem jeito mais nada, isso aí já era. É seu campo de lentilha. Fala, tem jeito sim. Enquanto eu viver, minha espada está na minha mão. Enquanto eu viver, as lágrimas não param de correr, a espada e o escudo estão de pé. Porque eu viverei até o fim, acreditando naquilo que Deus pode fazer. Sua casa, lute por ela. Sua família, seus filhos, não desista deles. Amém? Terminando, diz assim, verso 13. Olha que legal, falando de equipe. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30, já está falando agora do exército de 30 que Davi tinha. Durante a colheita, 3 chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampavam no vale de Refaim. Escuta isso, irmão. Entrando Davi nessa fortaleza, e o destacamento filisteu em Belém. Estava Davi nessa fortaleza, e o destacamento dos filisteus em Belém. Então os filisteus estavam lá em Belém. Tomaram Belém os filisteus, e Davi estava nessa fortaleza. Davi expressou este forte desejo, verso 15. Quem me dera que me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Irmãos, Davi suspirou. Sabe o que eu penso, irmãos? Que Davi pensou, ele não conversou. Ele estava com 3 dos seus principais chefes, desses valentes. Ele está num destacamento de guerra. E lá em Belém, na cidade de Davi, naquilo que foi chamado depois de cidade de Davi, lá em Belém, existia uma fonte, na entrada da cidade. E Davi diz assim, olha, junto, no meio desses guerreiros, Davi fala assim, ó, suspira tipo assim, poxa, que sede. Quem me dera nesse momento, sabe, tomar uma aguinha gelada, lá da fonte de Belém. Sabe o que acontece? A Bíblia diz, seus valentes escutaram. E reuniu os 3 assim, falaram, cara, o propósito da nossa vida é servir. O nosso rei quer uma água da fonte de Belém. O que você acha? E um desses aí que matava 800 homens falou, eu é agora. For por mim, estou indo. O outro, você vai comigo, estou junto. E você? Cara, naquele dia minha espada grudou na mão. Se precisar, ela gruda hoje de novo. Tamo junto, irmão. E diz que os 3 guerreiros, à noite, romperam a fortaleza dos filisteus. Uma guarda na frente, eles despistaram a guarda. Foram à fonte que está em Belém, tomaram da água e trouxeram a Davi. Quando Davi está lá sentado, pensando na vida, nas próximas estratégias, nos próximos avanços, os valentes, seus amigos, chegam e dizem, meu rei, está aqui a água que tu queres tomar. E é exatamente daquela fonte, a fonte de Belém.
na fortaleza dos filisteus. Irmãos, depois você lê o texto aí, Davi, irmãos, sabe, aí começa a chorar. E Davi fala assim: eu não acredito que vocês fizeram isso. Eu não posso acreditar que vocês arriscaram a própria vida. A vida, essa água vale o sangue de vocês, para poder trazer para mim essa água. E eles: sim, nós estamos aqui por um propósito, e nós queremos servir esse propósito também a sua vida. Sabe o que Davi faz, irmãos? Davi pega a água e diz assim: eu não posso beber dessa água. Eu não posso beber dessa água, porque essa água, ela tem preço de sangue. Essa água vale o sangue, vale a vida de vocês. E sangue não se bebe, sangue se consagra a Yahvé, o nosso Deus. E Davi põe uma pedra e pega aquela água e derrama como libação, como oferta alçada sobre a pedra, dizendo: Deus, aqui existe um preço de sangue. Aqui existe uma aliança de redenção pelo reino de Israel. Aqui está o sangue, que não é o de cordeiros, é sangue de homens leais. E derrama sobre aquela pedra. E diz assim o texto: e essa é a história de de alguns dos seus valentes. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Que esse é o tempo de nós entendermos essa questão, de caminharmos juntos, de não sermos paralisados com pouca coisa, com disse, que me disse, que não falou, que não chamou, que não sei o que lá, que pá, irmão. É o tempo de parar com a meninice. É o tempo de parar com a infantilidade, com a inveja, com o ciúme. Paulo dizia assim: olha, quando eu era menino eu falava como menino, mas agora que cresci eu falo como homem. Irmão, larga de falar como menino. Irmã, larga de sentir como menina, carente, doente. Sabe, eu sei que existem essas coisas no nosso coração, no coração da igreja, como tem sido pregado na escola de cura, traumas, feridas. Procure ajuda, mas saia desse lugar de ofensa. Saia desse lugar de ofensa, procure ajuda. E entre numa aliança, irmãos. Entre numa aliança firme, numa aliança sólida. Nós falamos muito disso no Café com Pastores. É uma pena que muitos irmãos tenham perdido, mas nós falamos muito no Café de Pastores sobre aliança. Sobre algo que o nosso pastor tem falado muito também. A diferença entre ser fiel e ser leal. É necessário a fidelidade. Aqui eu termino, eu quero que você entenda isso. A fidelidade, irmãos, ela é fidelidade ao propósito. E a lealdade é dada a pessoas. Você é fiel ao propósito. Você é fiel ao reino. Você é fiel ao mover, ao chamado de Deus. É fiel à igreja. É fiel à instituição, não à instituição física, à instituição mística, igreja corpo. Você é fiel à igreja, é fiel ao chamado, é fiel ao propósito. Mas você é leal às pessoas. Tem muita gente, querido, presta atenção nisso, que não é fiel e nem é leal. Por isso, irmãos, que o reino não avança como precisava. Por isso que nós não fazemos o que poderíamos fazer. Quando eu falei aqui, irmãos, o campo de lentilhas, sabia que às vezes eu penso que o nosso campo de lentilhas, pelo menos para mim na proporção do que eu penso, talvez você nem goste do que eu vou falar aqui, mas Araguari para mim hoje é o meu campo de lentilhas. Como assim, pastor? Está falando que Araguari é assim, irmãos. Araguari é assim mesmo, deficiente. Araguari, irmãos, necessita de muita oração, irmão. Sabe, viajando, cada vez que eu viajo mais pelas cidades do Brasil, cidades pequenas, de 150, 120 mil, 80 mil habitantes, eu vejo como Araguari é deficiente. E talvez você é filho dessa terra, e dói no seu coração ouvir isso, né? E a gente fica assim, não quer que fale de Uberlândia, não quer que compare, mas Uberlândia é assim, Araguari é assado. A gente quer fazer as coisas aqui, mas, irmão, não interessa, não adianta ficar com esse ciúme, sabe, no coração, com essa coisa pequena, não fazer nada. Você que é daqui, que ama essa cidade, irmãos, o quanto você ora por ela?
Ou você só tem um bairrismo? Mas eu gosto, Araguari, nasci aqui. Araguari, não fala mal de Araguari, não compara Araguari. Não, irmãos. O quanto você investe nessa cidade? Quanto do seu dinheiro está aqui? Não é impostos, obrigado, não. É coisa que, cara, eu vou montar uma escola, uma creche, um centro de recuperação. Eu vou abençoar, eu vou fazer. A minha empresa vai levantar, nós vamos mudar isso aqui. Quanto que nós investimos na cidade? É por isso que eu falei na oferta. E Deus está linkando tudo aqui nessa noite. Que Deus vai dar unção transbordantes para alguns. Irmãos, tem gente, irmãos, em empresas fora daqui, que um cara sozinho gera 6 mil, 8 mil, 10 mil empregos. Um homem, uma empresa. Sabe o que eu faço pela cidade? Quando eu vejo descaso, sujeira, mato, igual, o que você faz, irmão? Você fica olhando e reclamando? Nós precisamos orar, precisamos jejuar, e mais do que isso, irmão, nós precisamos agir. Nós precisamos falar sim, precisamos, irmãos, se preciso ir para a rede social, se precisa, irmãos, ir para a rua e, sabe, acionar quem é preciso, precisamos lutar, brigar, falar, meu irmão, nossa cidade não vai ficar assim não. Isso aqui não é terreno de ninguém não, isso aqui tem filhos da terra, tem homens de Deus, tem famílias do Senhor. Nós queremos providência daquilo que é feito nessa cidade. Primeiro, irmãos, é oração, joelho no chão, gerar no mundo do Espírito, porque movimentação sem oração não faz nada. Mas depois, irmãos, e aí, o que você faz? Passivo. Nós somos muitas vezes um povo passivo, vendo as coisas acontecer, sabe, meu irmão, vamos para cima. Nós precisamos lutar pela cidade. A cidade tem que estar limpa, a cidade tem que estar organizada, a cidade tem que estar, sabe, sem buraco, tem que ir para cima. Tem que orar, clamar, como cidadão, irmão, pagar os impostos corretamente, porque senão nós não temos condição de requerer coisa nenhuma. Mas ir para cima. Temos que levantar uma igreja que faça diferença na cidade. Minha esposa falava isso comigo, nós conversando esses dias em viagem. Ela falou, sabe, o problema de Araguari é a igreja. Porque é uma igreja, irmãos, cheia de escândalos, cheia de problemas, cheia de coisas encobertas. E aí onde entra a passividade. Eu estou aqui agora, nesse momento, como profeta, denunciando algumas coisas. Vergonhas acontecem aqui, irmãos, dentro de igreja, à luz do dia, coisas acontecem, o povo tudo sabe, todo mundo se cala, irmão, é para derrubar a Babilônia. É para o povo, irmãos, chegar e falar, é hora de colocar a igreja para ser igreja. Irmãos, não pode fazer o povo de bobo, não. Sabe a hora, irmãos, de quem está em falta e está, sabe, pregando, dando de santo, irmão. Não pode, irmão, não pode. Sabe, pecado é uma consequência na sua vida, irmãos. Iniquidade é prática, sabe, abusiva, é vida no pecado, chama iniquidade. Pecado todo mundo tem, prática de iniquidade não, senhor, é diferente. Nós precisamos estar sabendo, irmão, é para falar, vamos corrigir, vamos organizar. Isso causa medo num monte de gente. É hora, irmão, de limpar a coisa, irmão, de fazer a coisa se tornar limpa. Para Deus colocar a mão nessa terra, para essa cidade crescer como precisa crescer. Sabe, Deus tem falado, agarra, é teu campo de lentilhas. Sabe, um descaso. Eu não sou araguarino. E meu coração queima, arde, eu choro pela essa cidade, eu falo, meu Deus, como assim? Você que é povo daqui, ame essa cidade, guerreie, lute por ela. Escolas, irmão, vai lá, vai cobrar da escola, vai acompanhar seus filhos de perto, vai lutar contra, sabe, o ensino de ideologia de gênero, contra coisas que por lei ainda são proibidas. Age, fala, seja um pacificador, lute pela paz, lute pela verdade, não seja passivo, boca aberta, estou só orando, não é para só orar não, é para lutar. Mas não adianta, esse não é o meu lema. Tudo na minha vida, que até hoje eu falei, vamos para cima, adiantou.
Irmão, se fosse nessa conversa, não adianta, o Café da Aliança já tinha parado há muito tempo. Se fosse nessa conversa, não adianta, essa igreja não tinha saído do papel. Eu quero dizer para você, adianta sim! Tem que crer e ir para cima! Tem que crer no Senhor e romper! Fala, não, aqui não! Tem que ir para cima. Mas não tem nem A nem B, irmão. Se todo mundo começar a fazer seu papel, se a pregação em cada igreja mudar, se a igreja resolver, irmãos, falar, cara, vamos fazer a coisa certa, começar na nossa casa, em cada lar, em cada igreja. Sabe, irmão, essas coisas aí pintando e bordando a luz do dia, não, irmão, tem que parar. Tem que parar, tem que santificar a igreja na cidade. A igreja na cidade. A igreja na cidade de Araguari não é Mevan. A igreja na cidade de Araguari, irmãos, é a igreja, é o corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa ser santificado, tocado de uma forma ímpar, para que a mão de Deus toque essa cidade. Se agarre ao seu campo de lentilha. Eu quero, irmãos, convidar você nesses dias a amar a obra de Deus, a amar a Deus e a amar os homens. Falar, cara, eu amo meu irmão. Como eu comecei a falar aqui, não terminei. Tem muita gente, irmãos, que não é fiel e nem é leal. Existem, irmãos, um grupo que é fiel à igreja, fiel ao propósito, fiel à luta, fiel à missão. Tem missão, estou junto, tal, mas não é leal. Leal, irmãos, não é só respeitar, leal é amar aqueles que estão sob a sua vida. Leal é proteger com a sua vida. Olha a diferença. Então pense se você é leal. Leal é proteger com a sua vida. Fala, cara, eu estou num lugar de lealdade em relação a essa pessoa, por favor. Eu sou leal à minha mãe. Você é leal à sua, acredito que sim, né? Geralmente a família, um irmão, ao pai, a mãe, a gente é leal, né? Fala de Deus, mas não fala da minha mãe, não. Não é assim? Tem gente que senta o sarrafo, fala de Deus, fala dos pastores, fala de crente. Você não está nem aí. Falou da mãe, ó, sua mãe não vale nada, não. Você, opa, peraí, aí não, irmão. Aí qual que é a sua? É assim ou não é? Por quê? Porque você é leal à sua mãe. E tem que, irmãos, vamos falar a coisa aqui, preto no branco, vamos deixar de ser covardes, irmãos. E ser leais às pessoas que nós nos dedicamos a andar juntos. Vamos ser leais. Muitas vezes nós somos os primeiros a falar numa rodinha, né? Que virou a roda de Salmo 1, a roda dos escarnecedores. Sendo que nós deveríamos ser os primeiros a defender aqueles que nós nos ombreamos na causa do reino. Ser leal aos líderes, aos pastores, aos irmãos. Ser leal. Então tem gente, irmãos, que serve a missão, mas não é leal. Eu falo aqui, irmão, não é coisa, você que caminha comigo. Tem 5, tem 6, tem 7 anos. Que dia você viu sair alguma coisa da minha boca, irmãos, em relação ao meu pastor? Que dia? Me fala, me lembra. Se você já viu, eu quero que você me lembre, irmãos. Hoje, você pode me procurar e falar, pastor, nesse dia, irmãos, eu quero me arrepender diante do Senhor. E por que eu não falo? Não é porque, irmãos, ele é perfeito. É porque, irmãos, a ação de Deus, a correção, o juízo de Deus é de cima para baixo, não é de baixo para cima. O meu papel é cumprir em lealdade, falar, Deus, toma conta, Deus, vai fazendo, vai agindo. Eu posso orar e posso falar, Deus, vamos para frente. Lealdade. Lealdade. Aqui a gente, quero que você vá embora com esse texto no seu coração. Falamos ele no café e é um texto chave quando a gente fala disso. Quando você vê Jeú, que caminha para destronar Jezabel, está lá em 2 Reis. Jeú está indo com uma missão de destronar Jezabel. Pensa a missão que esse homem tinha pelo reino. E ele está procurando homens como Davi tinha, um grande líder de um exército. Aí no caminho, ele conduzindo a carruagem, Jeú diz a Bíblia que ele conduzia como um louco, ele era intrépido. Ele encontra no caminho, ele encontra Jonadab, filho de Recabe.
Aí é uma longa história explicar para você quem eram os recabitas, a família da onde Jonadab veio. Jonadab, irmãos, era um homem. Aí ele vem galopando aqueles carros, aquela carruagem cheia de cavalos, que os atalaias olhavam em cima dos muros, dos castelos e diziam: quem é aquele homem? Quem vem se aproximando? Aí quando eles olhavam a poeira que o carro levantava e as curvas que as carruagens faziam, eles diziam lá de longe: é Jeú, porque ninguém cavalga como ele. Irmão, era o cara. Aí ele freia, sabe, a carruagem, os cavalos freiam assim, param. Aí Jeú encontra Jonadab e pergunta assim para ele: é o teu coração sincero para comigo, como é o meu coração sincero para contigo? E Jonadab diz: sim. Então Jeú diz: dei-me a sua mão. E o fez subir no seu carro. E diz assim: Jonadab, eu te mostrarei o meu zelo pelo Senhor. Sabe o que isso quer dizer? Caminharam um pouco mais à frente e acessaram a casa de Acabe, no qual a ordem do Senhor era: destitua da face da terra a casa de Acabe. Mas o que isso quer dizer? Você não pode dar a mão, o serviço, para quem você não deu o coração. Você só serve em serviço, irmãos. Você só entrega a sua mão para quem você antes deu o seu coração. O seu coração é sincero para comigo, como o meu é sincero para contigo. E Jonadab falou: sem dúvida nenhuma, Jeú, nosso coração é um. Então me dá a sua mão, você pode servir. Trouxe ele para o carro. Sabe o que é o carro? O propósito, a missão. Que Jeú, que é aquele incumbido da missão, está colocando agora Jonadab em submissão à sua missão, trazendo ele para o carro e dizendo: eu constituo você um dos capitães do exército que eu tenho, e declaro que a partir de agora você verás o meu zelo pelo Senhor. Está entendendo isso, irmão? Que coisa maravilhosa. É muito bom, irmãos, você saber com quem você anda e poder falar: cara, eu quero ser leal, eu quero dar o meu coração, eu quero caminhar, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero trazer o espírito da paternidade, da aliança sobre nossas vidas nesses dias. Amém, queridos? Esse texto está em 2 Reis 21. Não, perdão, não é isso não. Que eu acabei de ler para você, 2 Reis 10. 2 Reis 10, 15, depois você lê. Amém? Vamos orar? Guarde seu campo de lentilha, seja ele qual for. Não fale, irmãos, não murmure, não reclame daquilo que o Senhor te deu. É a sua porção nesse tempo, é a sua porção nesse momento. Sirva a sua empresa, sirva o seu trabalho com honra, sirva o seu patrão. Ame a casa onde você mora e fala: Deus, obrigado pela casa que o Senhor me deu. O carro está ruim, irmãos, ainda é o que você tem. E se você espraguejar o seu carro, irmão, você vai, perder ele ainda e andar de bicicleta. Fala: Deus, obrigado. Seja grato ao que Deus te dá. Amém.